fazer, porque eu comecei a pesquisar, e daí o nosso pai começa a citar uma história de pensamento, e eu quis trazer tudo para ficar uma apresentação bem completa, pontos que estamos ligados. Tá gravando? Okay? Então vamos lá. Surgimento do comunismo. O que eu utilizei para fazer essa apresentação? A Bíblia Sagrada, para pegar os versículos, o Cheon-Song-gyeong, o livro do nosso pai sobre o Gênesis, o caminho da unificação, o princípio divino, o comunismo, uma nova crítica e contraproposta, e o manual da causa. Todos esses livros, eu deixei o link para depois vocês, quem quiser ler na íntegra, está no final da minha apresentação. Então, sobre como eu montei a minha apresentação, foi isso. Então, vai ter uma história da Bíblia e, então, a explicação do nosso pai. Então, primeiro, esse trecho do livro Caminho da Unificação. O livro número 1, seção 1, o surgimento do comunismo e do mundo de hoje. Então, há uma história no Antigo Testamento sobre Tamar, a nora de Judá, em Gênesis 38. Tamar foi a mulher que levou mais a sério o desejo de receber a linhagem sanguínea de Deus. Tamar foi quem entendeu a importância da bênção, que é a linhagem sanguínea de Deus. Portanto, ela, como mulher, representante histórica, arriscaria tudo para receber a linhagem de Deus. Tamar fica na posição de Eva. Eva deveria ter herdado diretamente a tradição de Deus como a mãe da humanidade, mas ela negligenciou e a destruiu. Para restaurar isso, deveria surgir uma mulher melhor que Eva. A mulher que reconhece que receber a linhagem sanguínea, que é uma bênção de Deus, é mais valiosa que a sua própria vida precisa emergir. Essa mulher é Tamar. Então, aqui eu trouxe quem era Tamar, né? Então, Tamar, antes disso, né? Judá precisava escolher uma esposa para o filho mais velho, e ele escolheu Tamar. E quem foi Judá? Judá era filho de Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão. Então, que são da descendência lá de Sete. Então, Jacó teve 12 filhos, que foram as 12 tribos de Israel. Jacó é uma das tribos de Israel. Então, todos esses 12 são muito importantes. Cada um desses filhos iniciou uma tribo lá em Israel. Então, Judá precisava escolher uma esposa para o filho mais velho, que era o e ele queria casar ela com Tamar. Porém, foi desobediente a Deus e acabou falecendo. Naquela época do Antigo Testamento, havia o levirato, que era tipo uma lei, pelo que eu percebi, né, onde o homem deve se casar com a esposa do irmão falecido e o filho é considerado descendente do falecido. Então, por exemplo, faleceu, tem o segundo filho. O irmão dele precisa casar com a cunhada e o filho concebido é do irmão falecido. Porém, Onã não queria gerar filhos em Tamar, acabou falecendo também. Então, sobrou um filho, Selá. Só que Judá ficou com medo de dar esse filho para Tamar, porque pensou que talvez ela poderia estar amaldiçoada ou alguma coisa, todo mundo estava morrendo que essa mulher casava. Então, ele não... E Selá também era o filho mais novo, né? Então, ele ainda não estava pronto para conceber um filho, por exemplo. Só que Tamar entendia da importância que era continuar a linhagem de Judá. Isso ela tinha muito forte em mente, então, por mais que um dia Selá poderia casar e dar filhos para o pai dele, e continuar essa linhagem, era a responsabilidade dela. Ela não sabia quanto tempo que ela ia viver, ou se outro filho ia morrer ou não, e ela disse, de alguma maneira, eu vou continuar essa linhagem da tribo de Judá. E o que ela fez? Ela colocou ela colocou em vigor um plano onde ela arriscou a própria vida. Que foi, ela teve uma relação com Judá, e como que foi essa relação? Judá conhecia Tamar, ele era sogro dela. Então, o que ela se fez? Ela se vestiu de prostituta e foi ter uma relação com Judá. E nessa relação,
o pagamento, então, o Judá ia dar uma ovelha, mas na hora ele não tinha uma ovelha, então ele disse, depois eu te mando como pagamento. E ela disse, mas agora eu preciso de algum penhor seu, alguma garantia, né, desse pagamento. E o que ela pediu? O que ele deu foi um cajado, um selo e um fio, uma pulseira. Isso ficou como garantia. 3 meses depois, o que aconteceu? Tamar apareceu grávida. Só que ela não tinha marido. E naquela época, o adultério, né? Ela era uma ex-viúva que apareceu grávida. Ela seria queimada, né? Apedrejada. Então, o que aconteceu? Judá chamou Tamar para o julgamento, né? E ela disse em Gênesis, então foi dito em Gênesis 38, 25. Estando ela sendo tirada fora, mandou dizer a seu sogro Judá: do homem a quem pertencer essas coisas, eu concebi. E prosseguiu: reconhece, peço-te de quem são este selo, cordão e este cajado. Então, no versículo 26, Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, porquanto não a tenho dado selar meu filho, e nunca mais a concebeu. Conheceu. Então, Judá reconheceu, porque ela tinha os pertences dele, e ele não mataram ela, não queimaram ela, né? E os filhos puderam nascer. E, obviamente, né, nunca mais Judá teve uma relação com Tamar. Então, ela estava grávida, e quando os filhos estavam nascendo, aconteceu uma coisa muito diferente, né? E o que era? Está descrito em Gênesis 38, 28. Sucedeu que quando ela deu à luz, dando ela à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou e atuou em sua mão um fio encarnado, dizendo: este saiu primeiro. Então, por que era muito importante Tamar ter um filho? Porque alguém precisava continuar a linhagem de Judá, né? Só que no caso de gêmeos, eles precisam saber exatamente quem é o primogênito, porque o primogênito herda a primogenitura e vai continuar e recebe toda a linhagem, além de herança e todas as coisas daquela época. Então, o que a parteira pensou? Quando o primeiro bebê sair, eu vou amarrar um fiozinho, né? No caso ele fala esse fio encarnado, que é tipo um fio vermelho, né? Para a gente saber. Só que o que aconteceu? O outro filho que estava, o filho mais novo, né? Puxou o irmão e ele saiu primeiro. E isso está descrito no versículo 29. Mas aconteceu o quê? Tomando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão. E ela disse: como tu tens rompido sobre ti a rotura, e chamará-lhe Perez. Então, Perez é o primogênito. É o filho que saiu primeiro e que vai herdar toda a primogenitura. E no versículo 30. E depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e se chamava Zerá. Então, aqui o nosso pai fala: Tamar reconheceu a sua responsabilidade de continuar a linhagem de Judá, que foi abençoada por Deus, mesmo que isso significasse que ela deveria morrer. É por isso que ela enganou o sogro e teve relações com ele. Isso é exatamente como Eva, que enganou a Deus e depois teve um encontro sexual. Tamar enganou o sogro para cumprir a vontade de Deus, e assim, dessa forma, ela restaurou o caminho para o céu. Foi totalmente oposto ao caminho de Eva, que Eva havia seguido. Eva enganou o céu e seguiu o caminho do falso amor, destruindo o céu e a terra. Mas Tamar, para restaurar o mundo, enganou seu sogro para herdar a linhagem de Deus. Tamar estava exatamente na posição de Eva. Porque Tamar pôde receber a posição Porque Tamar pôde receber a posição de primeira mãe e receber a bênção do céu, embora ela tenha cometido um amor sem princípios? Ao cair, Eva enganou o Pai Celestial com um amor sem princípios e morreu. Mas Tamar, na direção oposta, cometeu um amor sem princípio, mas não morreu. Por quê? Porque ela, mais do que qualquer outra pessoa, levava a sério a linhagem sanguínea de Deus, o que significava que ela poderia voltar para Deus. Ninguém sabia que essa se tornaria a base vitoriosa da providência da restauração de Deus. Jacó também teve que enganar seu irmão mais velho, que foi que é o bisavô, trisavô deles, né? Então,
Porque tudo foi feito assim para que Tamar pudesse engravidar. Um movimento fundamental de troca sem reverso fundamental. Os filhos de Tamar foram Perez e Zerá, por isso a inversão de posição teve que ser feita ainda no útero. Sem inversão de posição, não se pode voltar ao caminho do princípio. Quando Zerá, o irmão mais velho, estava nascendo, ele estendeu a mão e a parteira amarrou uma fita vermelha. Isso significava que no futuro o comunismo poderia emergir antes do Senhor. O irmão mais novo, Pérez, puxou o irmão mais velho, Zerá, que está com a fita vermelha amarrada na mão, e o mais novo saiu primeiro. Então isso significava que o mundo comunista, que vem primeiro como irmão mais velho, será puxado para trás pelo irmão mais novo e emergirá como uma base mundial. Então, aqui o nosso pai fala que nos últimos dias antes da vinda do Senhor, o comunismo surgirá primeiro. Portanto, o mais novo nasceu primeiro, puxando para trás o mais velho. Perez significa recuar e sair. A bondade deveria ter começado primeiro e continuado, mas o mal interrompeu e deu início à história decaída, não foi? Finalmente, isso foi revertido. Aqui a explicação no livro de Gênesis. Tomar e Judá. Então Judá os reconheceu e disse, ela é mais justa que eu. Em Gênesis, capítulo 38, versículo 26. Essa se tornou a condição para a restauração no útero. Sobre essa condição, o Messias poderia ter concebido dentro da linhagem sanguínea do povo escolhido, na base da nação de Israel, que poderia enfrentar o Império Romano 2000 anos depois. O fundamento vitorioso a nível nacional poderia, então, ser formado no ventre de sua mãe, livre de acusações satânicas, preparado para a semente do Filho de Deus. Sobre essa base, a Santa Mãe, Maria, emergiu na corrente principal da providência de Deus. Uma briga ocorreu do ventre da mãe, e o segundo filho, Perez, saiu primeiro, empurrando Zerá para o lado. Essa restauração, essa inversão de situação ocorreu dentro do ventre da mãe. O princípio de que Jesus nasceria na linhagem sanguínea de Judá é estabelecido aqui. Então, aqui, eu trouxe a árvore genealógica. Por causa dessa troca dentro do ventre da mãe, Jesus pôde nascer na tribo de Judá, através de Perez. Então, aqui eu trouxe, eu não consegui colocar imagens, mas eu trouxe, por exemplo, Perez teve Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, chegando até aqui no final, onde Mataã gerou Jacó, Jacó gerou José, José foi o esposo de Maria, e Maria concebeu Jesus Cristo. Né? Então, para mim, enquanto eu estava fazendo a apresentação, foi assim, comecei a pesquisar, e é uma coisa que eu não sei se um dia eu já estudei ou não sobre isso, né? Mas quando a gente faz toda essa árvore genealógica, então vê depois que esse senhor casou com a Maria, e a Maria pôde conceber esse filho de Jesus dentro dessa tribo de Judá, para mim foi bem interessante sobre isso. E como a predestinação, né? O filho vai nascer de alguma maneira, né? O outro já estava saindo, então de alguma maneira tinha que acontecer essa inversão do domínio e o filho mais novo, então, sair primeiro, né? E ser o que foi o Perez, no caso, que deu origem de Jesus. Então, aqui a explicação, a cor vermelha e o comunismo. Então, a explicação, né? Então, esse fio vermelho que foi colocado no segundo filho, né, que nasceu, nosso pai disse, né, que o comunismo poderia surgir primeiro antes do Senhor, né? Então, o branco simboliza segurança e o vermelho simboliza perigo. Isso é verdade? Chamamos o Partido Comunista de Partido Vermelho porque o perigo os persegue. Por causa do perigo, eles são chamados de Partido Vermelho. Da mesma forma, a direita deve ser justa, a pessoa verdadeira ou o lado certo. O próprio nome implica isso. As pessoas não inventaram esses nomes. Satanás é a entidade maligna do céu e da terra. Satanás não pode ficar diante do céu sem revelar a sua identidade. Ele não pode permanecer no tribunal do julgamento do ser absoluto. Então, aqui são palavras bem claras e cristalinas, eu posso dizer assim, né? Como Satanás é tão maligno, no lado esquerdo surgiu o nome esquerda e as pessoas o chamavam de Partido Vermelho. O vermelho simboliza perigo, não é? Sim. O ladrão do lado direito representa o surgimento do mundo democrático. O mundo democrático surgiu em nome do ladrão do lado direito. Por isso é chamado de direita. Se vimos a bandeira do mundo comunista, que é de esquerda, é uma bandeira vermelha, enquanto o mundo democrático, que é de direita, tem uma bandeira branca. Então, além disso, lá com a Revolução Francesa, quem sentava no lado esquerdo do parlamento
tinha ideias mais revolucionárias sobre lutas de classe e tudo isso. E, geralmente, essas pessoas se sentavam no lado esquerdo e os conservadores se sentavam mais no lado direito. Então, sempre os que tinham esse tipo de ideia se sentavam no lado esquerdo e as outras pessoas no lado direito. E, além disso, o vermelho era usado por esse tipo de partido e essas pessoas, né? Por isso que todo mundo, então, que segue essa ideologia, né, utiliza a bandeira vermelha. Então, aqui, nos últimos dias, tudo dará fruto de ambos os lados, portanto, essa é a nova prova da qual entidades serão reveladas. Tudo deveria dizer a verdade. Tudo que acontece esteve centrado nos verdadeiros pais, centrado em Jesus. Apenas o mundo espiritual foi estabelecido, não o mundo físico. Por causa disso, hoje temos mundo comunista e mundo democrático. Então, por que o branco? Porque representa fazer um trabalho centrado em Deus. Deus está fazendo uma obra mundial. O que é o comunismo? Ele está fazendo um trabalho centrado em Satanás. Elas são totalmente diferentes. O comunista tem a cor vermelha e por isso ficamos cautelosos, além de ser a cor da atenção, né? Então, número 3, simbolismo da divisão entre ovelhas e cabras. Ovelhas e bodes, eu acho que é. Em Mateus, capítulo 25, de 31 a 41, nos últimos dias Deus enviará as ovelhas para a direita e os bodes para a esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. E sobre o lado esquerdo, então ele dirá aos que estiverem à esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isso simboliza que o mundo mau será dividido e separado em dois, e as ovelhas que pertencem ao Senhor e os bodes que não pertencem ao Senhor. Esse tempo é agora. O mundo democrático atende a Deus como seu Senhor, enquanto o mundo comunista nega a existência de Deus e trata a religião como inimiga. Então, não apenas as minhas palavras. A história destinou que fosse assim. 2 é mais próximo de 1. Então, nos últimos dias, serão divididos em 2 assim. Então, além disso, uma coisa muito clara, né, é que o comunismo ele não trabalha com Deus, né? Desde os primórdios, né, a ideia marxista, né, comunista que veio de Marx, ele não trabalha com Deus, né? Muito pior, né? Ele nega a existência de Deus. Então, aqui um trecho do capítulo do livro Caminho da Unificação, seção 2, a verdadeira natureza do comunismo. Uma das implementações mais significativas do comunismo ocorreu na Rússia com a Revolução Russa em 1917, liderada por bolcheviques e por líderes de Vladimir Lenin. A revolução levou à criação da União Soviética, que se tornou um Estado socialista baseado nas ideias comunistas. O comunismo é uma ideologia mundial. Mas que tipo de ideologia mundial? Ela não acredita em Deus e o mal que aparece em cena, aproveitando o aparecimento tardio do bem. Então, as leis comunistas, né, criadas inicialmente por Marx, não trabalham com Deus. Além disso, o comunismo baseia-se na concepção materialista, né, que Marx criou, né, a dialética materialista, né, do mundo e da liberação mundial, onde ela rejeita Deus, chama a religião de ópio das massas e dedica-se a erradicar a religião, né? Então, Marx falava que a religião foi criada para controlar o povo, né? Que era o ópio das massas, né? Também, em teoria, contradiz a própria reivindicação de libertação. É, sem dúvida, um esquema de libertação contra Deus, e como porta-bandeira do diabo, desafia a própria Igreja de Deus. O que é o comunismo? É a religião do diabo, assumindo a forma de uma verdadeira religião para aqueles que são crédulos. Veja o comunismo como instrumento teórico do diabo, chamando o materialismo. Por quê? Porque ele é mau. Então, o princípio do comunismo, né, a base dele é que ele não trabalha com Deus e, muito por cima, ele nega a existência de Deus, né? Por causa dessa dialética materialista, né? Então, aqui o nosso pai traz. Se olharmos para os países comunistas, é óbvio que os direitos individuais são ignorados em favor do Estado. O que é o indivíduo dentro do Estado? Onde está o indivíduo dentro do Estado? Onde está o indivíduo na concepção estatal da propriedade? Os comunistas estabelecem o partido como absoluto. Eles dizem: você deve obedecer ao partido e pertencer a ele para sempre, a fim de libertar o mundo através do comunismo. Então, aqui o nosso pai traz, que Marx criticava muito a religião, que era o ópio das massas, mas o comunismo acabou sendo
como se fosse... Ele também tinha as regras dele e era uma maneira... Tu não tinha individualismo, né? Tudo que tu tinha que fazer era pro partido, né? Então, era tipo uma religião onde ele podia controlar as pessoas, né? E aqui ele fala, né, que você deve obedecer ao partido e pertencer a ele para sempre, né? Eu achei bem forte essa parte. Então, onde está o valor humano em que o comunismo insiste? Situa-se em absoluta obediência ao partido. Está tudo virado de cabeça para baixo. O indivíduo e tudo mais são sacrificados pelo partido. Então, isso também. Tudo é possível se tu fizer em nome do partido. A festa pode durar para sempre? Poderá manter a sua autoridade para sempre? As coisas estão mudando. O comunismo está mudando. Se fosse absoluta e eterna, a linha do partido poderia ser uma explicação plausível, mas isso não é possível enquanto a situação estiver mudando. Aqueles que vivem na esfera comunista acabam por ansiar pela autonomia humana, pelos direitos individuais e por uma visão de mundo centrada no indivíduo. Você sabe, a partir do momento que o Muro de Berlim caísse, todos os alemães orientais iriam para a Alemanha Ocidental. Por quê? Porque não se pode privar para sempre a humanidade dos seus direitos fundamentais. O comunismo poderia conquistar o mundo se estabelecesse um mundo livre dentro da própria esfera. Visto dessa forma, o comunismo encontra-se numa encruzilhada entre direitos individuais e direitos materialistas. Cujo conflito a humanidade deve enfrentar e sobre o qual deve triunfar. O que é o mal? O mal está no egocentrismo. O pior mal é levantar o slogan do egocentrismo para o mundo. E o que é o comunismo? É o slogan egocentrismo e fará qualquer coisa pelos seus próprios interesses. Então, é esse slogan de ser tudo centralizado para si. Roubar é uma característica mais comum do partido. O partido viola as pessoas. Tudo no mundo é seu inimigo. Ele usa qualquer coisa para desculpar o que quer fazer. Usa apenas alguma desculpa. Você pode roubar uma vaca da aldeia, levá-lo para a montanha e devorá-lo. Pode assaltar e matar uma pessoa rica em qualquer esquina. Tudo isso é para tarefas revolucionárias. Eles fariam qualquer coisa em qualquer lugar. Vou tomar uma água. Então é isso. Tudo pode ser usado como desculpa do partido e por mais cruel que tu faça determinada coisa, se for em nome do partido, tá tudo bem. Então aqui, estratégias e táticas comunistas. Táticas de engano dos comunistas. Todos vocês, vejam as atividades dos esquerdistas. Tudo é engano, tudo está disfarçado. A sua arma estratégico-tática mais importante é o seu disfarce enganoso. Eles disfarçam a verdade. O mal, na verdade, é representar como verdadeiro o que é falso. Então, aqui o nosso pai traz que essas ideias, mais para o lado da esquerda, vão fazer isso. Vão pegar aquela verdade absoluta e vão deixá-la relativa. Ah, não é bem assim, pode ser assim ou é assado. Mas não, nosso pai fala que o que é bem é absoluto, não tem meio bom ou mais ou menos. A verdade tem que ser absoluta, né? E o que as ideias esquerdistas trouxeram junto com o comunismo foi essa distorção da verdade, que pode ser aplicada nas mais variadas áreas do mundo hoje. A natureza cruel do comunismo. Durante os últimos 40 anos de domínio comunista, mais de 150 milhões de pessoas foram mortas e dezenas de milhões foram perseguidas. Os soviéticos mataram aproximadamente 70 milhões de pessoas. Mao Tse-tung na China matou praticamente o mesmo número, se não mais, e a maioria de fome. Então aqui eu trouxe duas fotos. Uma é do comunismo na Rússia e aqui é na China. Então, o comunismo foi a ditadura que mais matou no mundo. Imagina, Mao Tse-tung matou a maioria de fome. Acho que são mais de 70 milhões de fome. Tudo por causa de uma ideologia, né? E isso não é meio fato ou mentira. Isso é... Todo mundo sabe disso, né? E não tem como negar, né? E por quê? O materialismo dialético de Marx parte do princípio que o mundo é material, independente da mente humana. Ele nega a existência de qualquer realidade metafísica, sobrenatural ou espiritual, incluindo a negação da existência de Deus. Não há fonte de valores,
moralidade, espiritualidade, certo, errado, bem e mal absolutos. Então, nessa dialética materialista, todos nós somos matéria. Nós não temos espírito. Eu não preciso fazer bem ao ser humano, eu não preciso perdoar, eu não tenho espírito. Por isso que eles foram tão cruéis. Então, por isso que eu poderia matar, se é criança, velhote, se é adolescente. Ele não tem espírito, ele não vai sentir dor ou não vai carregar com si nas próximas gerações esse tipo de dor. Então, era como se a consciência deles não estava sendo afetada porque eles acreditavam nessa ideologia, onde não, era tudo matéria, e não tinha esse espírito e muito menos Deus. Aqui no livro Chon Song-yong, Rumo à Unificação, livro 10, O Caminho na Era do Completo Testamento, o futuro do mundo democrático e comunista. 4.1, Rumo à Unificação do mundo democrático e mundo comunista. Então, aqui nos pai traz como que poderia ser, então, uma alternativa, né, entre esse lado esquerdo e o lado direito. O que é o deusismo? É o ismo dos antepassados. O ismo que põe os antepassados em primeiro lugar. É também o pensamento central, que é o Red Wing, né, que nosso pai fala, o qual é a luta pelo paternalismo celeste, desempenhando o papel de mediador na luta entre o comunismo e a democracia. Logo que as pessoas venham conhecer os pais sentados no amor, libertam-se do controle mútuo e, em vez disso, unem-se completamente. Logo que saibam como agir e se tornam pessoas que possam viver de acordo com os grandes princípios do céu, sem ajuda ou direção de ninguém, todo o trabalho será realizado. O problema está na pessoa. Logo, há dinheiro e nações suficientes. Então, qual que é o problema? Os seres humanos são o problema. Sem o princípio, teria sido impossível apresentar uma alternativa ao comunismo, muito menos ultrapassá-lo. Assim, por meio de que pudéssemos ultrapassar o comunismo, foi através do deusismo. E o que é o deusismo? É a ideologia do amor verdadeiro, tentando dar a própria vida arrependidamente. Como consequência, este universo tornou-se um lugar que transborda no amor de Deus, que é mais que o suficiente para abastar todo o universo. Então, nosso pai fala, né, que essa ideologia do amor verdadeiro vai ser a chave para acabar com o comunismo. Os jovens de hoje não sabem que quando viverem para os outros, automaticamente se tornam figuras centrais, líderes e mestres protetores. O amor verdadeiro permite que se dê a vida e mesmo que se a perca, ainda se sinta a alegria de dá-la. É o que pode unir o homem, a mulher, os pais e os filhos. Em tal família habitaria o amor de Deus e assim essa família tornar-se eterna. Essa é a essência da nossa doutrina e aqui esta está a vida eterna. Então aqui o nosso pai fala, né, sobre o amor verdadeiro, né, onde você vai dar tudo para a pessoa, você não vai esperar nada em troca e através desse amor de Deus, centralizados em Deus, é que pode se unir então o homem, a mulher, o pai, os filhos e a comunidade, a nação e o mundo. Agora, qual será o último problema difícil que enfrentaremos no mundo? Será a separação das culturas oriental e ocidental. O ponto em questão, portanto, é como podemos unir o Oriente e o Ocidente? Esforços humanos, por si sós, não seriam suficientes para conseguir isso. Para unir os partidos políticos de esquerda e direita, os esforços de um só lado, que seja esquerda ou direita, não bastariam. Em vez disso, o pensamento central tem que aparecer neste ponto. É por esse motivo que estamos falando sobre o aparecimento do pensamento central, o humanismo e o materialismo, os quais afirmam que os seres humanos são os mais extraordinários de todos os seres, não seriam úteis nessa situação, não serviriam para nada. Portanto, precisamos retornar ao ismo baseado em Deus e no coração original estabelecido de acordo com a vontade celestial. A questão é, como podemos apresentar isso ao mundo e interconectar os antecedentes culturais do Oriente e Ocidente, que atualmente estão separados em si? Então, aqui o nosso pai traz, né? A esquerda não tinha um ponto central, né? Não tem um ponto de união. Por isso que mesmo nações comunistas ainda há guerra, né? Há conflitos, porque mesmo elas não têm um ponto central, né? E aqui esse ponto central, nosso pai fala que é Deus, né? Que essa ideologia tem que surgir a partir de Deus. A verdadeira paz para a humanidade não pode ser atingida pela direita ou esquerda por si sós. A razão para isso é que os motivos fundamentais de ambas, direita e esquerda, não estão livres do egoísmo. Quando uma pessoa está centrada nos seus próprios interesses pessoais e não da sua nação,
Há eternos conflitos de interesse e lá não se contraria a unificação e paz. O comunismo e a democracia são, respectivamente, o pensamento da esquerda e direita. Isso significa que são ideologias irmãs Caim e Abel. Por isso, uma nova ideologia deveria emergir do Oriente, a ideologia dos pais. A base nos pais e na Ásia, a esquerda e a direita têm que ser unidas completamente. A ideologia parental não é outra senão o pensamento central. Portanto, o pensamento central diz a esquerda e a direita. Tu estás errado. Eles responderão, de certo que sim. Então tudo estará bem. Quando se lhes disser que aquilo que os pais estão afirmando é muito melhor que aquilo que elas defendem e que por que isso devem segui-los, então eles responderão dizendo sim. Do livro A Unificação Norte-Sul. Com isso, é claro que para nós, como é claro para nós que a essência do comunismo é o ateísmo, será desnecessário dizer que a ideologia que pode ultrapassar é aquela que reconhece e tem sua base em Deus. Chamamos essa ideologia de deusismo ou pensamento central, uma visão no mundo baseada em Deus absoluto. É a arma mais efetiva para libertar os seres humanos do comunismo. Isso é assim, porque só a verdade autêntica de Deus existe. Só ela pode erradicar a falsidade de dizer que Deus não existe, que ele não existe. O que vem a ser o pensamento central, representado pela Igreja de Unificação hoje, o deusismo vem depois dele. E o que é o pensamento central? A esquerda e a direita estão em constante conflito, porque não tem uma cabeça. Por conseguinte, se houvesse uma cabeça, ela seria capaz de combinar a ideologia do pensamento central, esquerda e direita, numa associação de sistemas de pensamentos. Não é verdade? Então, quem seria o sujeito desse sistema de pensamento integrado? Por mais que vocês pensem nisso, no fim, concluirão que a cabeça é a raiz de todos os sistemas nervosos e a parte central do corpo. E por essa razão, sem ela, nada pode aparecer. Então, o que é e quem seria as raízes? Ninguém conhece a resposta dessa questão. As raízes é Deus. Em suma, o pensamento central vem de Deus. Então, a partir do momento que surgisse uma ideologia com Deus, essa poderia unir, então, a direita e a esquerda, e aqui o nosso pai traz esse pensamento central. A ideologia de esquerda e de direita deveriam conviver como gêmeos, que mesmo quando mantidos juntos no seio de sua mãe, obrigados a compartilhar o seu leite, não tentam chutar um ao outro, mas estão dispostos a trocar de lugar se precisarem. O socialismo e o comunismo aspiram o estabelecimento de uma nação absoluta. A era da restauração do direito de posse, baseado no ideal de Deus, virá em breve. E Satanás, que obteve o reconhecimento disso com antecedência, planejou e removeu completamente o direito de posse sobre o mundo, através do comunismo. Então, aqui, Satanás obteve o conhecimento disso e removeu o direito de posse, né? Por isso que no comunismo não há propriedade privada, né? É tudo do Estado, né? Dessa entidade maior. Porque o ser humano já não é mais dono dele mesmo, né? Satanás fez tudo o que pôde, e fui eu quem descobri todas as ações e trouxe tudo para o lado de Deus. Por conseguinte, todas as pessoas cederam em frente de mim, tanto teórica como ideologicamente. E agora não há mais ninguém que possa permanecer em oposição ao reverendo Moon e a Deus. Como a unificação pode ser alcançada? Você pode fazer isso por meio da força bruta? Isso nunca poderá ser alcançado dessa forma. Nenhuma pessoa será trazida para participar do processo da unificação. Então, como podemos fazer isso? A resposta é clara. A resposta é viver altruisticamente, dar o que há de mais precioso, o amor, vida e linhagem. Aqueles que realmente realizam isso ativamente são membros da Igreja de Unificação. E o que é a Igreja de Unificação? Como pode a Igreja de Unificação ser conhecida através de que ideologia? Através do deusismo ou do caminho dos verdadeiros pais, que também é o pensamento central. Então, aqui, o nosso pai traz, né, que a resposta é a nação, o mundo, né, viver de forma altruísta, do modo que ela dá tudo que ela tem de mais precioso, né, que é o amor, a vida e a linhagem. Até na Bíblia está escrito que nos últimos dias os membros de sua própria família serão seus próprios inimigos. Nos últimos dias, sua própria família se transformará em inimiga. Por que foi dita uma lógica tão paradoxal? É porque tudo deve ser revertido uma vez. O que aconteceria se a esquerda e a direita girassem 180 graus? Isso não seria uma questão fácil.
As direções são invertidas. Portanto, precisamos da ideologia do parceiro sujeito, nomeadamente do pensamento central. Aqueles que vivem toda a sua vida no amor entrarão, sem dúvida, no mundo da eternidade, sem procedimentos ou julgamentos que os impeçam. Através da morte de Jesus, a esquerda e a direita, assim como a esfera de Barrabás, vieram a existir. A morte de Jesus foi uma morte não desejada. Ele deveria ter vivido e unido o mundo. Em vez disso, sua morte prematura, indivíduos e famílias, tribos e nações de Israel estão todos em lutas constantes. Por isso, tudo isso tem que ser unido completamente. Eles têm que se unir completamente com base no pensamento central e no deusismo. Satanás está diante da esfera de Barrabás. Por esse motivo, que quando Jesus estava prestes a passar para o outro mundo, o grande inimigo da nação de Israel, a esfera do islamismo, apareceu à sua frente. Então, nas palavras de Jesus, não temais os que matam o corpo, mas podem matar a alma. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Isso foi dito em Mateus 10, 28. Isso é o que o comunismo faz. A negação da espiritualidade pode ser comparada à escuridão. O comunismo representa a escuridão espiritual, que hoje afeta milhões de vidas. Ele nega o bem-estar eterno das pessoas, ao lado das crueldades físicas que têm destruído milhões de pessoas. O comunismo arruinou a vida eterna de outros bilhões de pessoas. O comunismo é o pior crime contra a humanidade. Em nome de Deus e em nome da humanidade, o comunismo deve ser contido. Então, para finalizar, para mim sempre foi muito claro, né? O comunismo não trabalha com Deus e assim como Jesus disse, né, que você tem que temer não aquilo que te mata no corpo físico, né, mas sim aquilo que faz te perecer a tua própria alma, né? E além disso, além de todas as explicações mais científicas e com versículos da Bíblia, para mim é muito claro também, o nosso pai sofreu tanto nas mãos dos comunistas, né, através de torturas, porque ele acreditava em Deus e porque ele estava pregando, e ele sofreu torturas com isso, né? Como que a gente vai acreditar numa ideologia que o nosso fundador sofreu tanto, né? Então, para mim, não faz sentido o unificacionista acreditar no comunismo por todas as questões científicas, lógicas da Bíblia e além da vivência do nosso pai. E era isso, o sermão que eu trouxe para Essas são as fontes que eu utilizei, então todos esses são PDFs, então depois vocês vão conseguir ler os livros na íntegra. Esse era o slide final, na verdade. Então, agora eu vou fazer a oração de encerramento e depois... Então, por favor, todos se levantem e... pode ficar sentado também. Pode sentar, desculpa. E unam-se comigo em oração. Bom dia, queridos e amados Pais Celestiais. Pai, quero agradecer por essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos, de todos os irmãos que estão presentes pelo Zoom. Pai, quero agradecer por essa oportunidade de podermos estudar melhor os versículos da Bíblia, de poder entender sobre todos os aspectos da vida humana. Obrigado, Pai, por esses ensinamentos, por nós conseguirmos consultar e com a nossa própria cabeça podermos ler, entender e acreditar naquilo que faz sentido. Pai, quero agradecer por tudo, quero agradecer por essas preciosas palavras sobre o comunismo, que elas estejam claras no nosso coração e na nossa mente, e que através dela a gente não venha ter dúvida do quanto o comunismo é mau, que tipo de ideia o comunismo e todo o lado esquerdo está por trás. Pai, quero agradecer por tudo, obrigado por essa oportunidade de estarmos vivendo aqui todos juntos e ofertamos esse domingo maravilhoso para vós. Quero agradecer por tudo, eu relato meu nome em Rio Brito, uma família Estado da Bênção que representamos. Ju. Agora, eu queria... Hoje, eu e o Osman, nós trouxemos uns colegas do trabalho para assistir ao serviço de domingo. Então, eu queria que eles só se levantassem para a gente dar um alô.
Quem sabe vocês vêm aqui só para dar uma aula. Então, é isso. Vamos continuar. Esse é o Bruno e essa é a Luana. Eles são nossos amigos do trabalho, eles são brasileiros e nós conhecemos eles aqui em Portugal. E eles já são casados há 3 anos, né? Já faz 2 anos. E eles também são muito estudiosos, eles fazem encontros com discussões sobre a Bíblia e tal, né? E a gente acabou desenvolvendo uma amizade muito grande, né? E eles são da área da tecnologia, né? Então, ele e o Osman estão sempre conversando e a gente sempre tenta fazer algum passeio, alguma coisa juntos. E é isso, e hoje eles puderam nos prestigiar e assistir uma sermão e conhecer a Embaixada da Paz. Uma salva de palmas. Obrigada por agora. Uau, incrível, não? Muito, muito bom. Acho que também isso é uma coisa que a gente começa a esquecer um pouco que o comunismo já é um pouco antigo. A gente acha que não, com a queda do Muro de Berlim, a gente meio que, pelo menos eu, a minha experiência no Brasil foi assim, né? Até que eu entrei na faculdade, na universidade, foi aí que eu vi que realmente está muito mais forte. Então, muito bom, muito obrigado. Bom, então, acho que vamos dar tchau pro pessoal do Zoom. Só. Então, tchau, até semana que vem. Obrigado.